Salvador. Vinde à festa da vida que Cristo nos deu. Festa de paz, alegria, amor e perdão. E todos unidos à volta do altar, louvemos o Senhor. Vinde, louvai o Senhor. Vinde, cantai seu amor. Vinde, aclamai o seu nome. Cristo Jesus Salvador. Então, muito boa tarde para todos, bom dia ou boa noite para aqueles que eventualmente nos possam estar a ver nestas latitudes, ou para aqueles que nos vão rever mais tarde. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos aqui para celebrar o 29º domingo do tempo comum, ano A. Estamos aqui também em Paradela, nesta nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, no Arciprestado de Águeda e na Diocese de Aveiro, para iniciar o novo ano catequético, aqui em Paradela, que é um centro autónomo em relação à paróquia de Espinhel, que tem um outro centro. E por isso nós todos que aqui estamos, para dar o pontapé de saída, desculpem-me esta linguagem pouco própria, vamos todos fazer o possível, hoje até o tempo está a nosso favor, para que esta nossa celebração possa de facto ser o momento alto deste dia, e eu diria até que seja a coisa mais importante que nós cristãos fizemos ou que estamos a fazer. E porque se calhar em termos de prioridades nem sempre é assim que acontece, porque muitas vezes relativizamos aquilo que é importante e daquilo que é absoluto, e muitas vezes o contrário, e absolutizamos aquilo que é relativo. Vamos dar conta de algumas coisas menos boas que tínhamos feito, algumas coisas boas que deixámos por fazer, em termos de palavras, em termos de atitudes. Pensemos nos nossos pecados. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Ó Cristo, tem piedade de nós, ó Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade, tem piedade, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus,
Deus, aos homens por Ele amados, glória, glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, nosso Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai. Tende piedade de nós. Glória a Deus, nas alturas, glória, glória a Deus. E paz na terra aos homens por Ele amados, glória, glória a Deus. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus nosso Pai. Amém. Glória, glória A Deus, nas alturas, glória, glória a Deus. E paz na terra aos homens por Ele amados, glória, glória a Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Acomodem-se da melhor maneira que puderdes. Hoje, como é o começo da catequese aqui neste centro de Paradela, aqui nesta nossa paróquia de Espinhel, significa que se calhar vou ter pouco tempo para aquilo que é mais importante, que é a Palavra de Deus. Mas vezes não são vezes, porque hoje vamos também assim, daqui a pouco, de uma maneira simbólica, lançar o novo ano catequético, com a apresentação também dos catequistas, e por isso tomem atenção a estas leituras, porque no fundo, ouçam, são leituras muito bonitas, que nos dizem que o nosso Deus, tudo podendo, Ele nada quer poder se o homem não quiser fazer a sua parte. E serve-se, ao contrário daquilo que nós às vezes pensamos, serve-se dos meios mais incríveis. Nesta primeira leitura, quem é que ele vai servir para libertar o povo? Precisamente um rei, um comandante pagão, Ciro. Ouçamos. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, para subjugar diante dele as nações, e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Aclamai ao Senhor. Repete outra vez, por favor. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória e o poder do Senhor. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos, foi o Senhor quem fez os céus. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome, levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Amai
poder do Senhor. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações, o Senhor é Rei, governa os povos com equidade. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. Em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos, amados por Deus, como se fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, como a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Eu só chamo a atenção antes do Glória, antes do Aleluia, para esta leitura que foi lida. Sabem que esta leitura talvez, dizem os especialistas, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, o que significa que terá sido escrito por volta do ano 50. Jesus morreu no ano 32. Estais a ver que mesmo assim há uma distância grande, mas mesmo assim é o mais recente. Não conhecemos nada mais que tenha sido escrito mais cedo. E é interessante que já naquela altura, portanto, aí à volta, portanto, como vos dizia, no ano 50, portanto, 20 e tal anos após a morte de Jesus, há alguém que escreve desta maneira, dizendo que uma comunidade, já agora, dizendo que uma comunidade, São Paulo escreve aos cristãos de Tessalónica, aos tessalonicenses, dizendo: damos graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas vossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. Ouçam, passado 20 anos, com Jesus a fazer aquilo que fez, mas a morrer na cruz, em que muitos, de facto, ainda não sabiam se ele tinha ressuscitado e como é que era, porque estas coisas não é de ver, é de sentir no coração. E dizerem a uma comunidade cristã que já estavam a fazer isto, São Paulo dá-lhes parabéns. Parabéns pelo facto de seres cristãos vivos, com uma fé sólida, atuante, como aqui se diz. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Agora sim, estamos em condições e podemos ficar de pé para proclamar o Evangelho. Sempre
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Podeis sentar-vos, acho que era importante neste momento. Eu nem sei, de facto, sinceramente, se hei de chamar já como deveria ser. E se calhar até vai ser. Ora bem, como sabeis, e como fiz há pouco referência, e aliás nota-se pelo número significativo das pessoas que estão aqui presentes, gosto muito de vos ver por cá, apareçam mais vezes, porque é cada vez mais fundamental que os catequistas são cada vez apenas aqueles que vão soprando nas brasas, mas as brasas têm que estar minimamente acesas em casa. E se os pais de vez em quando não sopram também nestas brasas, os catequistas que nós aqui temos, por melhores que eles sejam, boa vontade não lhes falta, e certamente por isso é que de facto também os aceitamos nesta missão, e alguns já estão cansados, mas mesmo assim, em espírito de missão, quiseram continuar a colaborar. Mas, como digo, apesar e não obstante esta boa vontade e esta competência que os nossos catequistas também têm, se não houver da vossa parte, e eu estou a falar agora para os pais e eu encarregados de educação, se não houver da vossa parte um esforço para mostrar que aquilo que lhes foi dito é aquilo que vós também acreditais, ouçam, mesmo que fosse o bispo a ensinar e tudo mais, se o bispo dissesse é assim, é assim, é assim, é assim, e se ao chegarem a casa seus pais é assim, é assado, é assado, é assado, não adiantava nada a catequese. Nós temos todos, desculpem a expressão, que puxar para o mesmo lado. Está em causa, estamos a falar da educação integral dos vossos filhos. Assim como vós os matriculais na escola, também acreditais que aquilo que eles têm impresso é a imagem de Deus, como se falava o Evangelho. E é a imagem de Deus porque, e isto encontra-se no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e Deus os criou à sua imagem e semelhança. Por isso, quando perguntavam precisamente aqueles fariseus, perguntavam a Jesus: ó mestre, ouve lá, então deve-se ou não se deve pagar tributo a César? E ouçam, isto era muito complicado, porque pagar o tributo a César, quando Jesus diz: ora, mostrai-me uma moeda, aí eles começaram logo a meter a pata na poça, porque se eles tinham a moeda, que era uma coisa proibida para os judeus, porque só porque a moeda tinha Divino César,
uma moeda com a cara de um homem, do imperador, a dizer que ele é Deus, era para um judeu praticante o pior pecado que podia haver, era uma idolatria. Estavam a adorar um homem como se fosse Deus. Trazer a moeda, já em si, significava que a usavam. Significavam que estavam a ser coniventes com a situação. Imaginem só que uma moeda destas, um denário, que era aquilo que se pagava por dia, por isso é que se chama denário, um denário nem sequer tinha entrada no templo para fazer os ofertórios. Eles tinham que trocar. Para o templo eram moedas especiais. E quando Jesus diz, ora, mostrai-me a moeda, e quando eles, quer dizer que ele não a tinha. E quer dizer que aqueles que trouxeram a moeda, eles já usavam. E quer dizer que esta pergunta, que parece tão simpática, era uma ratoeira. Uma ratoeira porque era preso, como nós dizemos, preso por ter cão e preso por não ter. Porque se Jesus dissesse, sim senhor, deve-se pagar, sim senhor, o tributo a César, o que é que eles diziam? Porque ele é contra o povo, porque ele está a favor dos romanos, porque ele está a favor do imperador, porque ele aqui está na sua terra, mas ao fim e ao cabo, em vez de olhar para os interesses do povo, está a olhar para os interesses de Roma. Se Jesus dissesse o contrário, que não se deve pagar, era acusado precisamente aos de Roma, que estavam a governar o país, como revolucionário e como subversivo, e estava de facto também trilhado na mesma. E é nesta questão, é sobretudo neste ponto, desculpem, é sobretudo neste ponto em que as coisas estavam, que Jesus, quase como quem não quer a coisa, quando lhe respondem se era lícito ou não pagar o tributo a César, de quem é esta imagem? De quem é esta cara que está aí na moeda? O que é que a moeda diz? César. Então dai a César o que é de César. E depois diz uma coisa esquisitíssima. E dai a Deus o que é Deus. Então, mas o que é de Deus que não está na mão dele e que deve ser dado a ele e por aí fora? E de facto, eles não perceberam. Mas nós percebemos. Dar a Deus o que é de Deus é o próprio homem. E porquê que é o próprio homem? Porque diz lá na Bíblia, Deus os criou à sua imagem e semelhança. Onde nós encontramos a imagem de Deus é no homem e na mulher. É na criação. É no nosso mundo. E este mundo tem que ser entregue a Deus se de facto as pessoas que têm a missão de o tornar mais mundo e menos imundo, se não o fazem. Por isso, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é a mesma questão que ele nos coloca aqui. O que é que para nós é relevante? O que é que para nós é o mais importante? O que é que para nós que acreditamos em Deus, será que de facto as nossas opções são opções cristãs? Será que as nossas opções são mesmo opções de alguém que acredita nesta referência em Jesus? Não é verdade, pergunto e não quero resposta. Não é verdade que muitas vezes muito mais importante do que Deus é o futebol? As paixões que nós temos pelo futebol, as chatices que a gente tem por causa do nosso clube não ganhar ou de perder com o rival. E estamos a falar de futebol. Será que a nossa fé provoca em nós a mesma paixão? Não digam porque eu sei que não. Para aqueles que gostam de futebol, este exemplo é forte. E quem diz acerca disso, diz acerca de muitas outras coisas. O que é que para nós é referência? O que é que para nós é importante? O que é para nós, esta referência que Deus nos dá de a viver? E é por isso que, de facto, esta questão é de ontem e é de hoje. Por isso, vós pais, ao trazerdes hoje os vossos filhos para a catequese, ao quererdes que eles, de facto, sejam educados na fé cristã, é a mesma coisa que dizer assim, ó Senhor, nós queremos devolver-te o nosso filho, a nossa filha, porque ao fim e ao cabo é a imagem de Deus que está nela, merece-nos toda a dignidade, todo o respeito. Dito de outra maneira, todos os atentados contra a dignidade humana, aborto, eutanásia, distanásia, a distanásia, tudo o que seja esta falta de atenção, de respeito, de carinho
para com os mais velhos. Esta maneira de... Ouçam, isto daria pano para mangas, que não é hoje. Mas também vós não precisais que eu diga todas as mangas, porque vós também, tal como eu, sabeis do que é que eu estou a falar. E, portanto, neste dia em que nós começamos a catequese, neste dia em que vós trazeis os vossos filhos, é fundamental que nós tenhamos bem claro o que é que nós queremos e o que é que nós acreditamos. Olhai, os vossos filhos vão passar a ter catequese de 15 em 15 dias. O que significa, porque vamos dividi-los em dois grupos. Um grupo é o primeiro, segundo, terceiro, não interessa. Os catequistas vão dividi-los em dois. Num sábado, esse grupo, o primeiro grupo, vai à missa. No outro sábado, é o outro grupo que vai à missa e o outro já deixa de ir. E assim sucessivamente. O que significa que se houver alguém, isto para quê? Isto para não pôr as pessoas fora, as pessoas mais velhas. Isto para não... Porque a nossa igreja, apesar de grande, é pequena. Graças a Deus é pequena e vós entendeis. Que significa que há aqui muita gente e muita gente que é cristã. Mas significa também, isto é tomar a referência de Jesus Cristo, isto é entregar-lhe a moeda, porque sabemos que os nossos filhos têm a imagem de Deus, porque foram criados à sua imagem e semelhança. Isto significa que se eu não for, eu estou a roubar o lugar a outros que podiam lá estar. E só estão de 15 em 15 dias porque a igreja não dá para todos por causa da pandemia. E é fundamental que nós façamos estas opções muito claras. É que se, por causa de mim, eu não vou à Eucaristia, ou o outro, a pessoa não vai, isso significa que eu estou a ser duplamente penalizado porque não vou à Eucaristia e também porque estou a impedir que outros possam ir. Meus amigos, isto é o Evangelho de hoje. Eu podia dizer, e tal, e depois apareceram aqueles e tal, mas isto foi na Palestina, e estavam lá os romanos, ouçam, não é preciso ir para a Palestina. É bom que não saiamos aqui de Paradela. Isto passa-se aqui connosco. A palavra de Deus hoje foi proclamada para nós. Não foi para ontem. É para hoje e para amanhã. E é fundamental que nós possamos, de facto, ter esta referência, porque, de outra maneira, andamos a dizer e a bater no peito que somos cristãos. É aquilo que às vezes nos criticam, e às vezes sem razão, e outras vezes com razão. E, como eu digo, tanto dizemos isto como muitas vezes procedemos precisamente o contrário. Olhem, afinal, para quem não queria fazer a homilia depois, acabei por fazer antes e acho que está feita. Perceberam o recado, não perceberam? Hã? Ok. E, aliás, eu quero, de facto, agradecer a estes pais e a estas mães, a estes encarregados de educação, que estão neste processo também, não só de catequistas, mas também a catequizar os filhos de outra maneira, com a catequese familiar. E não esqueçam, por favor, este apelo que o Senhor hoje nos faz a todos, para que realmente sejamos obreiros de um mundo mais mundo, em que, ao combater as coisas menos boas que nós vamos deparando, nós possamos entregar a Deus aquilo que é de Deus, aquilo que foi criado à sua imagem e semelhança. Ora bem, só para vós, onde é que o pessoal depois vai se colocar? Com a devida distância, por causa desta história da pandemia, eu vou chamar, até para que vós os conheçais melhor, isto nem é conhecer, porque ao fim e ao cabo vós já os conheceis, quanto mais não seja de vista, e de nome de certeza também. Mas isto é apenas um envio oficial, passa a expressão. E então eu chamava os catequistas que vão orientar os meninos e as meninas do primeiro e do segundo ano, que venham, a Laura Maria Fonseca Coelho e também a Maria Urbalina Duarte. Enquanto a Urbalina não chega,
Eu chamava também agora portanto, são estas do primeiro ano e do segundo. Do terceiro ano, chamo os catequistas Cláudia Almeida Dias dos Santos, Sónia Coelho Rocha e João Pedro Lima. Do quarto ano, eu chamava a Maria Isabel Rodrigues e a Sofia Fonseca Rodrigues. Para o quinto ano, vocês arredem-se, que eu também não vos quero contagiar, se é que de facto... Ora bem, do quinto ano estava eu a dizer a Clélio Mar Souza, a nossa brasileirinha, uma delas, porque aqui há várias, e a Maria Madalena Marques Coelho. No sexto ano, Ana Paula Alves Ferreira Batista, que também é a coordenadora, e também a Isa Gabriela Ferreira de Almeida, que por acaso não está cá hoje, esta Isa. No oitavo ano, e também no décimo, mas agora primeiramente no oitavo, são estes anos que estão com uma nova modalidade de catequese chamada CIS, dizer sim. E então eu chamava no oitavo ano a Carla Elisa Marques Fonseca Rodrigues e também a Marlene Martins. No décimo ano, que como já disse também faz parte do CIS, temos como catequistas a Emília Maria Gonçalves Saraiva e a Tânia a Sofia Marques Nunes. Está aqui? Ok. E finalmente, como diz o outro, finalmente para acabarem. Finalmente, no grupo de jovens temos a Rosário Batista e a Rita Inês Campos Alves. Vou ficar aqui. Diga. Fora de alinhamento, mas chamo os meninos do primeiro ano. Eu já estava a pensar nisso. Pois, eu penso que, porque de facto vocês não, é mais uma apresentação, física, visual do que outra coisa. Mas acho que também era importante, quantos é que são? 5. Eu chamava aos meninos e às meninas que vão, e a menina é só uma. Eu chamava a menina e os meninos que andam no primeiro ano para virem aqui para o pé de mim, está bem? Venham aqui para o pé de mim, aqui. Mais para ali, está bem? Sim. Arredem-se uns dos outros, está bem? Eu sei que às vezes... Está bem. Oh, querida, oh menina, como é que tu te chamas? Desculpa? Isabel. Tu andas na escola já, não é? Onde é que tu andas? Pois, no primeiro ano. Fina! Muito bem, querida, muito bem. A Isabel, e tu como é que te chamas? Henrique. Também andas aqui na escola? Muito bem. E também no primeiro ano, não é? Pois, muito bem. Desculpem, e tu? Manuela?
que é que queres dizer mais? Desculpa lá, diz. Já não sabe o que é que há a dizer mais, está bem. É o Manuel, não é? Manuel, está bem. Tu moras aqui, meu Manuel? Moras aqui? Tenho uma casa a ser construída. Oh! Ele tem uma casa aqui e outra, não é? Oh, para não digas mais nada, senão as finanças... Está bem, está bem. Muito bem, Manela. E tu, desculpa, como é que te chamas? Oh, querido, desculpa. E Santiago. Tu também és de Paradela, és? Muito bem. Queres dizer mais alguma coisa dessa? Não, pois não. Não vale a pena. E tu, meu caro? Nuno, também és de Paradela? Muito bem. Olha, eu acho que estes meninos e a Isabel, que é menina, eu acho que eles merecem uma salva de palmas, está bem? E pronto, eu só vos pedia para vocês irem agora para o vosso lugar, está bem? Enquanto vou dizer aos... E tomem cuidado, que é para de facto não irem uns em cima dos outros. E também dizia aos vossos pais para que nunca se esqueçam de vos trazer à catequese. Ouçam, ai de nós, se as nossas catequistas andam aqui por causa das palmas. Algumas, de facto, se as pudéssemos dispensar, não é porque não queiram, mas é porque têm a vida tão atarefada, tão complicada, tão cheia, e mesmo assim ainda arranjam tempo. Ouçam, para nós encontrarmos pessoas para as coisas mais importantes, são sempre aquelas pessoas que têm mais que fazer. Para estes vossos catequistas, uma salva de palmas. E obrigado, continuai a ser aquilo que sois, catequistas. Eu hoje, para não demorar muito, até porque tenho às 7h30 a Eucaristia na paróquia de Oz da Ribeira, não vou, de facto, não tenho estado a olhar aqui para quem está connosco. Por outro lado, o tempo também está um bocadinho instável, mas penso que para já, em termos de chuva, não teremos. Pelo menos é o que o Instituto do Mar e da Atmosfera nos dizem que sim, que não temos. E, portanto, só mais uma saudação para aqueles que estão na nossa companhia, da Suíça, do Brasil e de todos os outros países, e também daqueles que estão aqui na nossa companhia. Obrigado por estarem aí desse lado em comunhão connosco. E ouçam, nós acho que podemos continuar, está bem? Podemos ficar de pé e podemos fazer a nossa profissão de fé de uma maneira batismal, de uma maneira dialogante. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis? Sim, creio. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou e que está agora junto de Deus porque é Deus? Sim, creio. Acreditais no Espírito Santo, que é Deus como o Pai e como o Filho e que nos fez sair de casa para estarmos todos aqui a iniciar esta Eucaristia do início da catequese neste 29º domingo do tempo comum? Acreditais na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Resumidamente, esta é a síntese da nossa fé que nós professamos ao recitar o credo. E por isso agora vamos pedir por estes meninos e por esta menina que entram no primeiro ano, por aqueles que frequentam os anos mais velhitos ou mais velhos e que de facto que já andam mais adiantados, mas que querem continuar a frequentar a catequese. Vamos pedir também pelos catequistas, pelos pais e encarregados de educação, pelo nosso grupo coral, pelos leitores, por todos aqueles que já vão fazendo alguma coisa em prol da comunidade, para lembrar aquilo que São Paulo dizia aos cristãos de Tessalónica, aos tessalonicenses. E vamos todos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, as nossas súplicas, e a cada intenção, a cada prece, nós vamos dizer: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.
pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, pelas que vivem em países de missão e pelos seus bispos, presbíteros e missionários, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que estão constituídos em autoridade, pelos que dão a César o que é de César e pelos que dão a Deus o que é de Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão, e por aqueles que vivem sem direitos, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas missões de todo o mundo, pelas religiosas e irmãos leigos que as servem, e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria e caridade, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos catequistas e animadores da nossa paróquia, para que, através do dom de Deus, sejam luz na vida das crianças e jovens e os levem ao encontro de Cristo, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos jovens da nossa comunidade, para que encontrem em Cristo a esperança e descubram o verdadeiro caminho da felicidade a que são chamados por Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Com estas coisas todas que tiveram lugar neste dia, o início da catequese, o 29º domingo do tempo comum, é também de facto esta Eucaristia que é feita ao ar livre. Enfim, até me acabei por esquecer uma coisa importante que hoje e amanhã se celebra, que é o Dia Mundial das Missões. E por isso eu queria lembrar todos aqueles que apresentam a face de Deus nos homens e que a procuram limpar nas terras de missão. Nas terras de missão, que não é só em Moçambique, não é só em Angola, não é só em São Tomé e Príncipe, não é só nas zonas mais pobres do Brasil, mas também de facto aqui em Paradela, ao ser catequistas, também não deixa de ser uma maneira de ser missionário. Pelos missionários que estão cá e à dintra e à destra, aqueles que são para fora, aqueles que anunciam Jesus e que procuram viver e que procuram fazer com que outros que não o conhecem o conheçam melhor. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos em Paradela, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar um bocadinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso.
Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Vós sois, Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo, mas é sobretudo no homem e na mulher, criados à vossa imagem, que imprimiste o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice, meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui reunida no adro da Igreja de São Pedro, aqui em Paradela, desta paróquia de Espinhel, neste arciprestado de Águeda, nesta diocese de Aveiro, aqui em Portugal, de toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo de Aveiro e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que, tendo falecido há pouco tempo ou há mais tempo, são hoje especialmente lembrados nesta celebração. Nomeadamente, queremos recordar a Maria Amélia do Carmo Nunes, nesta intenção de 10 que a Irmandade do Senhor manda celebrar, a Elpídia da Silva Melo, no 30º dia, e lembrada também pela família, Albertina Saraiva Laré, também o Fernando Coelho Pais e Sogra, e ainda o Constantino Caetano do Vale e esposa, também no aniversário. A estes que nós lembramos expressamente, a todos aqueles que não precisais que eu diga quem são, porque estão vivos e presentes também no nosso coração, pela saudade e pela fé, a todos eles acolhei-os a todos na luz da vossa presença, tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está, e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Pedro, padroeiro desta localidade de Paradela, e todos os outros que são lembrados nesta nossa paróquia, para, conjuntamente com Maria, a Mãe de Deus, cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, nós vamos rezar cantando esta oração que o Senhor nos ensinou, e podemos rezar, não é, talvez não seja preciso gestos, mas talvez assim numa atitude de quem está a pedir, mas de quem está de facto à espera que o Senhor também nos ajude. Que me entregasse a meus irmãos, essa voz me transformou, a minha vida ela mudou, e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Rezemos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Quem preza e lembrar, mas dê uma palavra e seja salvo. O corpo de Cristo. Se calhar por causa da aparelhagem, aquilo que eu estarei mais ou menos ao lado deste pré-amplificador, desta coluna. Não, deixa estar, João, não é necessário. Eu irei para aí e, portanto, irei apenas um passo em dois em frente em relação àquilo que é normal. Vida
continuar sentados um bocadinho mais. Como eu disse, devido ao facto, olha, pronto, já não vou a tempo. Isto para vos dizer que isto por um lado até é bom, são tantos comentários que vão surgindo que entretanto depois eu quero ir para trás para ver e só depois de terminar a emissão é que tenho acesso a isso. De qualquer das maneiras, eu aproveito esta maré para, em termos de avisos, vos dizer que amanhã, domingo, dia 18, portanto é o Dia Mundial das Missões, se puderem, não se esqueçam, por favor, antes de ir embora. Onde é que está o cestinho? Onde é que ele costuma estar? Está lá em baixo, acolá. Se puder-vos dar alguma coisa para as missões, agradeço que o façam. E então estava eu a dizer que amanhã, portanto, em condições normais seria uma missa diferente em Espinhel, porque a banda alvarense faz anos, mas devido à pandemia vai apenas limitar-se a um ou outro dirigente e lerem as leituras, porque mesmo até em termos de instrumental, mesmo que fosse, não poderia ir a banda toda, e então eles optaram, e eu acho que bem, para evitar coisas. Então dizia, às 9 horas é a missa em Espinhel, e depois às 11 horas é a missa campal, também em Travassou. Dizer-vos ainda e também que no sábado 24 teremos Eucaristia e sinceramente, se é aqui ou não, se é campal ou não, eu gostaria depois que me dissesse alguma coisa, até em ordem a que as coisas se pudessem organizarem. Pois, no sábado vem chuva, dizem o Instituto de Mar e Atmosfera. Mas pronto, a gente também quando vai a Fátima também fica lá, mas pronto. De qualquer modo, em princípio será lá fora. Eu ando sempre com este aparelho que se portou muito bem. Está ali ao pé de João, é a única coisa que... pronto. Mas dizer-vos então, o quê? Que no sábado vou ter missa em Espinhel, só para os da catequese, nem os próprios pais encarregados de educação vão, porque se forem já não tem lugar. E portanto, eles têm, portanto, missa de 15 em 15 dias, tal como aqui, mas por outros motivos. E então, às 6 horas, temos a Eucaristia, em princípio, lá dentro da igreja, aqui em Paradela. Também às 4h30, peço perdão, às 4h30 em Espinhel, às 6 horas aqui em Paradela e às 7h30 será precisamente em Ois da Ribeira, tal como hoje. Eu queria chamar, e no domingo é a mesma coisa, em relação àquilo que é habitual ao domingo. Estas coisas hoje não me estão a portar-se bem. No domingo 25 é o normal, Espinhel às 9 e Travassou às 11. Eu só queria chamar-vos a atenção para aquilo que eu disse e agora é definitivo, a não ser que haja alguma emergência por parte do Governo. Tomem atenção, por favor, a isso, mas também nós estamos cá, ainda faltam 15 dias. Eu estou a falar na questão do Dia de Todos os Santos. Nós não temos necessidade de fazer no Dia de Todos os Santos, porque temos missa aqui no sábado. E, portanto, não vamos ao cemitério, porque, como vós já sabeis, os nossos bispos não são dessa opinião, e mesmo que fossem, acho que, de facto, todos nós temos bom senso para perceber a razão porque não vamos lá.
porque se aqui hoje já está muita gente e temos por onde nos alargar, sem ter que estar ao pé dos nossos entes queridos dos restos mortais, e o problema lá é que estão umas campas muito juntas e todos vós sabeis a razão. E então, no dia, nós vamos fazer a homenagem que se faria, mas vai ser só missa, e vai ser só missa aqui, e nesse dia, de certeza absoluta, quer chova, quer faça sol, é missa, é aqui. Se estiver a chover, tragam um guarda-chuva. E então, dizia eu, também à mesma hora, no dia 31 de outubro, nós teremos aqui a Eucaristia sem nada, sem mais nada mais. Não vai haver qualquer ida ao cemitério. Aliás, quanto ao cemitério, João, queres dizer alguma coisa? Era? Então faz favor. Ora, boa tarde, deixem-me só ir buscar aqui a cábula. Pronto, como o Padre Júlio já disse, no dia Todos Santos, que no nosso caso vai ser no dia 31, a Eucaristia será celebrada aqui no adro da Igreja. No entanto, nós, Irmandade de São Pedro, sabendo obviamente o simbolismo que tem esta altura do ano, nós, Irmandade de São Pedro, decidimos que a abertura do cemitério, contrariamente àquilo que vem sendo normal até esta altura, portanto, o cemitério abre às quartas, sábados e domingos. Nesta altura, portanto, na semana que antecede o dia Todos Santos, o cemitério irá abrir a partir de quarta-feira ininterruptamente até segunda-feira. Portanto, abrirá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e depois abrirá na segunda-feira para as pessoas que puderem e que estiverem por casa, depois naturalmente também irem fazer alguma limpeza nas campas, flores, as coisas com cera que lá são colocadas. Aquilo que nós apelamos, naturalmente, a ideia de abrir durante estes dias todos é que não concentrar as pessoas todas naqueles dias, porque certamente, como é natural, irão lavar as campas, irão preparar, assear as campas, portanto, e o objetivo é efetivamente dispersar as pessoas por aqueles dias. E depois no dia 31 e no dia 1, também naturalmente, as pessoas tentarem dispersar um bocado, não irem todas para o cemitério. Vai ser fixado um aviso à porta do cemitério com as regras que devem ser cumpridas nesses dias. Mas de qualquer das formas, e muito rapidamente, aquilo a que nós apelamos ao bom senso, ao cuidado das pessoas, nós temos fundamentalmente que zelar pelos vivos, os mortos já lá estão, e temos que zelar é por nós que cá estamos. E apelo ao bom senso das pessoas para respeitarem estas regras, muito rapidamente. Não serão permitidos no interior do cemitério aglomerados com mais do que 5 pessoas, recomendando-se o necessário distanciamento e dispersão. Recomenda-se que a afluência ao cemitério seja feita ao longo, isto falando exclusivamente no dia 31 e no dia 1. Recomenda-se que a afluência ao cemitério seja feita ao longo de todo o dia de forma dispersa e faseada. Só é permitida a permanência no cemitério pelo tempo estritamente necessário, portanto, fazer aquilo que tem a fazer e vir embora, não vale a pena estar a fazer sala, como se costuma dizer. É proibida a partilha de objetos, por alguma razão é que nós tiramos lá as pás, as vassouras, etc., para não... Cada pessoa leva a sua pá e a sua vassoura e utiliza, não esteja a partilhar com os outros. É obrigatório o uso de máscara, volto a repetir, é obrigatório o uso de máscara, já é recomendado, está lá um aviso à porta do cemitério. Muitos não o fazem, mas por favor, cumpram, até porque agora o Governo já recomendou o uso de máscara na própria via pública. Portanto, ali, façam por favor o uso de máscara. É obrigatório o distanciamento físico de 2 metros entre as pessoas e basicamente é isto. Não são regras que nós agora inventámos em Irmandade de São Pedro, são regras que são para ser cumpridas e que estão a ser impostas um pouco por todos os cemitérios no nosso Conselho nestes dias de Todos os Santos. Portanto, apelamos a que realmente cumpram essas regras e apelamos também a que, ao contrário, temos notado que no cemitério, em várias campas, e se calhar fruto também do facto do cemitério estar menos tempo aberto, que as pessoas deixam ficar por trás das campas, deixam ficar as lamparinas, deixam ficar garrafões de água, deixam ficar panos de limpeza. Dá mau aspecto. Todos nós compreendemos isso, dá mau aspecto e às vezes até se vêem flores secas que as pessoas não têm cuidado de levar. O caixote de lixo está lá perto. Todos nós devemos ter um bocadinho mais de brio para que realmente o nosso cemitério esteja bem cuidado. Portanto, o que eu peço às pessoas
é que realmente todos os objetos que levem, tragam, não ponham por trás das campas, porque senão nós vamos ter que os tirar e depois é chato, compreensivelmente. Portanto, levam, trazem, não custa nada. É isso que o apelo que eu vos faço e que realmente nestes dias a gente cumpra as regras. No dia 31 e no dia 1 vamos também ter um dispensador de álcool gel à entrada do cemitério para as pessoas poderem higienizar as mãos, mas fundamentalmente o objetivo é cumprir todas estas regras para que nós, em segurança, possamos celebrar esta época do ano. Muito obrigado. Eu quero ainda lembrar também, não a propósito disto, mas a propósito desta celebração, certamente que repararam que o grupo de jovens esteve e está todo com esta indumentária própria, e isto porque eles hoje estão a comemorar o 21 anos da sua fundação. E, portanto, ouçam, não vou pedir para cantar os parabéns, era o que faltava, mas acho que uma salva de palmas faz bem a coisa, não é? A Rita Inês já me tinha avisado noutra ocasião e eu tinha-me esquecido, e então a Ana Soares lembrou-se de pôr aqui uma mensagenzinha, é vantagem. Assim como se recebe daqui, também estou a receber uma mensagem de Águeda a dizer o seguinte, porque eu esqueci-me. É que, de facto, até porque estão aqui pessoas que não são só de cá, e é para dizer que os horários em que eu, Padre Júlio, com as paróquias que eu tenho, que vou utilizar para fazer a romagem, não vai haver romagem, vai haver só a celebração da Eucaristia, os horários são estes. Às 6 horas do dia 31 de outubro, aqui em Paradela, que é o sábado. No dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, e na véspera, portanto, também é de Todos os Santos, antecipado. No dia 1 de novembro, às 10 horas da manhã, haverá a Eucaristia no adro da Igreja de Espinhel, às 10 horas da manhã, no adro, e se não couber no adro com as distâncias, temos muita estrada para metermos por lá. Às 10 horas da manhã, em Espinhel. Às 3 horas da tarde, em Ois de Ribeira, também no adro. E às 5 da tarde, também Campal, também no adro, em Travassou. Penso que não terei deixado nada. E, de qualquer maneira, ainda estamos um bocadinho... E é tomar atenção, porque realmente, oxalá que não, porque isto já começa a ser um bocadinho preocupante. Se vamos para a emergência, é que é uma chatice de todo tamanho. E... Esqueci-me só de avisar uma coisa. Mas eu posso avisar daqui. Como é habitual, na altura dos Santos, é feito o peditório dos Santos. Ora bem, este ano, por todas as razões, e mais algumas, e acho que não vale a pena dispensa de estar a explicar, não haverá peditório dos Santos. Não há peditório dos Santos, mas hoje, que é o dia das missões, podem deixar o vosso donativo. Isto pedir para os outros é muito fácil, não sei se estás a perceber. Pedir para os outros é muito fácil. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, bom fim de semana. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Por isso faz